Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que maravilha estar aqui com vocês, né? Mais uma live, né? Nós começamos uma série hoje falando acerca da importância de se ver, né? É importante as pessoas ela abrir a visão espiritual. Então, nós estamos começando com as nossas lives. Hoje pela manhã falamos sobre visão espiritual e vamos continuar nessa tarde falando sobre a visão espiritual. Pastor, por quê? Porque é importante que nós enxerguemos as coisas como Deus enxerga. Essa questão da visão distorcida, ela traz uma série de problemas, uma série de dificuldades que faz com que a pessoa tenha comportamento e reações que vão comprometer a vida dela. É muito ruim quando a pessoa ela não enxerga as coisas como Deus enxerga. Pastor, mas o senhor falando assim, parece que o ser humano vai tomar o lugar de Deus? Não, não é isso. É que a palavra de Deus, ela eleva o nosso nível. Ela coloca, quando o ser humano põe a palavra de Deus no coração, ele é elevado do nível natural para o nível da fé, para enxergar as coisas como Deus enxerga. Eu vou começar essa live aqui fazendo uma oração, enquanto as pessoas vão entrando para a gente ir se preparando, para a gente receber a palavra de Deus. Fechemos os nossos olhos, por favor, Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Meu Deus, é muito bom falar das coisas do Senhor, falar dos assuntos pertinentes ao reino dos céus. Meu Deus, neste momento eu oro por cada vida, por cada pessoa, e quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha visitar cada pessoa e que venha, meu Deus, abrir os olhos do entendimento deste meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que acompanha essa transmissão, e tudo isso, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Tudo isso, meu Deus, para que o Teu nome seja exaltado, meu Deus. Eu peço a Tua direção, eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Eu tenho uma palavra que eu vou compartilhar com vocês, e estamos falando sobre visão espiritual. É importante a visão espiritual, os olhos espirituais se abrirem. É importante a pessoa ter entendimento, porque é esse entendimento que levará a pessoa à vitória, tá bom? Vamos para a Bíblia, vamos para a palavra de Deus. Abra a Bíblia no Salmo 91, versículo 8. Vamos entender a vontade do Pai. Salmo de número 91, o nosso versículo é o versículo 8. Salmo 91, versículo 8. Assim diz o livro sagrado: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pastor, o que é isso? Isso aqui quer dizer que Deus ele quer que nós olhemos, venhamos perceber as coisas com os nossos olhos. Pastor, como assim? O senhor está querendo dizer que eu não enxergo com os meus olhos? Não, não é isso. Aqui Deus ele não está tratando das coisas naturais. O nosso Deus aqui ele está tratando de assuntos espirituais. O ser humano ficou durante muito tempo preso, escravizado pelo diabo, pelas forças do mal. O ser humano durante muito tempo ele ficou debaixo, até dentro da Bíblia, eu vou usar esse termo para você compreender. O ser humano, durante muito tempo, ele ficou debaixo de julgos de outros seres humanos. Pastor, que isso? A Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala. A Bíblia nos mostra que no Antigo Testamento, pode ver, Deus ele não falava com todo mundo. Deus ele falava com o profeta ou com o sacerdote. Quando as pessoas precisavam de alguma coisa, elas tinham que ir ao profeta ou ao sacerdote. Na Nova Aliança, quando Jesus ele morreu pelos nossos pecados, lá em Apocalipse a Bíblia é clara e fala assim, Apocalipse 1:5, 1:6, assim: e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, e em Jesus Cristo. Pastor, que expressão é essa, lavados pelo sangue de Jesus? O pastor tem que explicar, porque às vezes tem pessoas que não têm o conhecimento e elas acabam
não entendendo por não ter o conhecimento. Ser lavado pelo sangue de Jesus significa ter aceitado o que Jesus fez na cruz do Calvário. Toda pessoa que aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, sim, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, essa pessoa ela é purificada, os pecados dela são lavados pelo sangue do Cordeiro. E pastor, e por que isso é importante a pessoa entender? Bem, é importante a pessoa compreender para que ela possa começar a compreender quem ela é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, é por isso que a Bíblia fala que quem está em Cristo, esta pessoa, ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por que as coisas velhas se passaram? Porque todos os pecados que havia na vida da pessoa, esses pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. Jesus é o Cordeiro perfeito. No Antigo Testamento, sacrificavam-se animais para fazer expiação pelo pecado, mas era uma expiação permanente. O ser humano voltava a errar. Mas aquela pessoa que entrega a vida para Jesus, ela não erra, pastor? Não, ela erra, mas ela não permanece no pecado, porque ela não consegue permanecer no pecado. Então, na nova aliança, no Novo Testamento, Jesus ele mudou a coisa. No passado, tinha que ir atrás do sacerdote, tinha que ir atrás do profeta. E hoje a Bíblia fala que ele nos fez reis e sacerdotes. Então não serve nada, pastor. Não é isso. O pastor ele tem aquela função hoje de instrução, de orientação, de conduzir o rebanho. A função do pastor é abrir a palavra de Deus para a pessoa e falar assim, olha, a palavra diz isso, a palavra diz assim, a palavra diz assim. Na realidade, todos nós somos ovelhas, olha o que é aqui, ó, de um único pastor. E quem que é o nosso pastor? É o Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Então, como nós estávamos falando, o Salmo 91:8 diz assim, somente olhará com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Deus quer que você veja, Deus quer que você enxergue, não com os olhos dos outros, mas com os seus próprios olhos. Pastor, com os meus próprios olhos, sim. O Espírito de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, ele trabalha em você, dando-lhe o entendimento, dando-lhe a instrução da Escritura Sagrada. Dentro desta compreensão, vamos para um outro trecho bíblico importante, Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, nós vamos ver o final desse versículo. Olha que recomendação interessante tem esse versículo. Apocalipse, capítulo 3, o versículo é o versículo 18. Apocalipse 3, 18. Diz assim o livro sagrado. Apocalipse 3, 18. A Bíblia diz assim, ó. Aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Pastor, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Não tem nada a ver, porque o que eu quero te mostrar está aqui na parte final desse versículo, ó. E que unjas os olhos com colírio, para que veja. Pastor, que é isso? Deus quer que você veja, ele está dizendo, olha, unja os teus olhos com colírio, desperta, para que veja. Tem muita gente, infelizmente, no Evangelho, que está totalmente perdido, totalmente cego. O que, pastor? Totalmente cego. E isso já aconteceu no passado. Eu me lembro de uma história dos discípulos de Jesus, muito interessante. Uma certa vez Jesus falou assim, olha, vamos passar pela Samaria e vai lá, preparai uma pousada para mim, falou aos discípulos. E os discípulos foram lá, chegaram lá, os samaritanos não quiseram receber Jesus. E quando os discípulos vieram trazer a notícia para Jesus, falou assim, Senhor, eles não quiseram receber o Senhor porque eles sabiam que o Senhor ia para Galileia. Ia para Galileia novamente e eles não quiseram receber. Um dos discípulos falou assim, o Senhor quer que nós oremos para que desça fogo do céu? Olha a visão distorcida. Eles ficaram magoados, eles ficaram chateados, até queriam clamar para que descesse fogo dos céus e consumisse aqueles homens, como Elias fez. E Jesus olhou para eles e falou assim, vocês não entendeis ainda
de qual espírito eu sou? Eles não entendiam. A visão deles estava fechada. Tanto estava fechado que num outro episódio, Jesus já havia falado que convinha que ele ia ser preso. Quando ele foi para ser preso, um dos discípulos de Jesus arranca da espada, o Pedro, e arranca a orelha do sumo sacerdote. E Jesus falou assim: guarda a tua espada na bainha, porque quem vive pela espada também vai morrer. Jesus falou isso para o Pedro. E na mesma hora implantou a orelha do soldado. Pastor, mas por que o senhor está mostrando isso para a gente? Porque é necessário que os olhos espirituais estejam abertos para que você compreenda as coisas de Deus. E Deus, ele sempre mostra as coisas antes para todos nós. É aquilo que o pastor Jaime de Amorim fala, que Deus, ele fala com a gente quando nós estamos de pé. Claro, o homem caiu, ele fala com o homem, ele fala, mas antes ele avisa, ele orienta quando a pessoa está de pé. E aqui Deus está chamando a nossa atenção para abrir a visão, que tem muitas pessoas, e não são poucas as pessoas, elas estão sofrendo por falta de entendimento. O que tem cristão vivendo de forma errada, de forma equivocada, não é porque ele não é uma boa pessoa, não é porque ele ou ela não são de Deus, não é por causa disso não. É pela falta do entendimento, é pela falta do esclarecimento, da visão da palavra de Deus correta, que a pessoa passa a sofrer, infelizmente, que é algo que nós não queremos. Então aqui em Apocalipse 3,18, lá no finalzinho diz: e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. O Senhor Deus quer que você veja. O Senhor Deus quer que você veja com seus olhos. O Senhor Deus quer que você passe a compreender as coisas. O Senhor Deus, ele quer abrir o seu entendimento. Dentro dessa mensagem, Marcos capítulo 8, vamos lá. Evangelho de Marcos, o nosso capítulo é o capítulo 8, o nosso versículo é do versículo 22 em diante. Marcos 8, versículo 22 em diante. Nós temos aqui do texto a cura de um cego de Betsaida. Vamos ver o que diz aqui. E chegou a Betsaida, Marcos 8, 22, diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Olha que interessante. Vou virar na folhinha aqui da Bíblia. E tomando o cego pela mão, olha que interessante, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Olha que interessante, Jesus teve que tirar aquele homem cego fora da aldeia. E aqui tem uma explicação lógica para isso. Tem uma explicação importante que eu vou compartilhar para você. Às vezes o meio que você vive deixa você cego. Guarda isso no coração. Diz assim: e levou-o para fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E olha agora. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. O que é isso, pastor? Primeiro de tudo, Jesus tomou o cego pela mão, tirou-o para fora da aldeia. Daqui a pouco nós vamos comentar por que foi necessário Jesus fazer isso. Levando esse homem para fora da aldeia, a primeira coisa que Jesus fez, claro, ele cuspiu nos olhos, fez ali, e perguntou se aquele homem via alguma coisa. Ou seja, a primeira coisa que Jesus quer restaurou na vida daquele homem foi a visão. Ah, claro, pastor, aquele homem era cego. Mas não é só na vida daquele homem, não. Tem muitas pessoas que têm os olhos físicos abertos, mas não enxergam nada. Elas enxergam o que elas veem. E é justamente esses olhos espirituais que precisam ser abertos. Jesus falou para ele: olha, você está vendo alguma coisa? Colocou a mão nele. Você está vendo alguma coisa? A resposta dele foi assim, ó: vejo os homens, mas vejo como árvores que andam. Ou seja, ele já não era mais cego. Só que ele não enxergava perfeitamente as coisas. Pare para pensar um pouco. Se ponha no lugar desse cego. Já pensou você andando na rua e de repente você olha para a sua direita, você vê uma pessoa como uma árvore?
eu comentei na live anterior e falei bem assim, vou dar esse mesmo exemplo. A estatura média de uma pessoa, esta varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tem 1,55 m, 1,60 m, 1,65 m, 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m e por aí vai. Até 2 e alguma coisa. Mas pode ver, geralmente uma pessoa de 2 metros não é tão comum a gente ver de 2 metros, 2,10 metros. Não é tão comum, porque a maioria da estatura da pessoa, existe uma estatura média. Vamos colocar aqui que no nosso país a estatura média seja em torno de 1,75 a 1,80. Vamos colocar assim. Só que uma árvore, ela não tem 1,85 m. Geralmente não. A não ser que ela seja uma árvore pequena ou seja uma árvore que está em desenvolvimento. Geralmente a estatura de uma árvore é 3 metros, 4 metros, tem árvores até maiores. Então imagine você andando na rua e de repente você olha para uma pessoa e você vê uma árvore de 3, 4 metros, com um tronco grosso. Você olha para o outro lado e você vê uma outra árvore maior. Você vai se assustar, falar, meu, o que é isso? O que eu estou vendo? O que eu estou enxergando? Você vai se assustar. Então, pastor, por que o senhor está dando esse exemplo? Eu estou dando esse exemplo porque a visão distorcida faz a pessoa enxergar as coisas erradas e ela ter comportamentos errados. Por exemplo, se eu estiver dirigindo, eu ver uma árvore que está vindo ao meu encontro, eu vou frear, eu vou parar, vou desviar. Vai alterar. Mas ele não estava vendo árvores, esse homem. Ele estava vendo pessoas que quando ele olhava parecia árvores. Visão distorcida. Então a visão distorcida, ela gera um comportamento distorcido. Um comportamento totalmente equivocado, um comportamento totalmente errado. E se nós pegarmos com base nesse princípio e estendermos para as áreas da nossa vida, uma pessoa que, por exemplo, que não enxerga o casamento da forma adequada, ela não vai ter um bom casamento. Ela pode ter um bom casamento dentro do prisma dela, mas tem que ver se o cônjuge pensa isso. Uma pessoa que enxerga relacionamento dentro da visão dela, que não é de acordo com o que diz as Escrituras, ela está comprometida a não ter um bom relacionamento. A pessoa que quer tratar as pessoas do jeito que ela acha certo, que pensa, ela corre muitos riscos. Entre outras palavras, a visão distorcida, ela só traz problemas. Ela só traz dificuldade. E tanto traz dificuldade, pastor, então é melhor ser cego ou ter a visão distorcida? Nenhum dos dois. Então antes cego do que ter a visão distorcida? Claro que não. Você acha que a vida de um cego é fácil? A vida de um cego não é fácil. Por mais que ele tenha habilidade, é difícil. Vou dar um exemplo, né? Principalmente aqui no nosso país, que a acessibilidade é algo terrível. Então lida com calçada em desnível, lida com buracos na via, semáforos que não favorecem a pessoa que tem dificuldade visual, porque o semáforo queria favorecer a que ele tem dificuldade visual, né? Obviamente não é o semáforo que a gente vê, tem que ser um semáforo sonoro. Ele entende, deu dois, estou dando um exemplo, né? Deu os 2 apitos, está vermelho. Deu 1 sinal verde. Não favorece. Então a vida de uma pessoa que tem dificuldade visual é difícil. Claro, desenvolve outros dons, outros talentos, outras capacidades. Desenvolve, mas a vida não é fácil. Então ser cego não é vantajoso. E também enxergar as coisas de forma distorcida também não é vantajoso. Então olha o que Jesus fez. Depois tornou-lhe a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Jesus, no segundo toque, esse homem estava diante de Jesus, mas tinha a visão distorcida. E tem muita gente que está diante do Senhor Jesus. São pessoas que vêm à igreja, são pessoas que amam Jesus, que tomam Santa Ceia. São pessoas que adoram os louvores. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas tem a visão distorcida. Tem a visão distorcida. Às vezes é até um pregador do evangelho, mas tem a visão distorcida. Às vezes é até o líder de uma igreja, mas tem a visão distorcida.
Me lembro uma vez de um testemunho, isso aconteceu no início da minha caminhada com Jesus. Para vocês terem uma ideia, fazem exatamente essa história que eu vou contar para vocês, fazem exatamente 21 anos atrás. Logo que eu me converti. E logo que eu me converti, a gente conhece muitas pessoas, eu fui conversar com um irmão em Cristo, que morava, na época, próximo da minha casa. E esse irmão passando muitas dificuldades, muitas aflições. Eu falei assim: irmão, o senhor acredita que Deus é bom? Claro, irmão Douglas, claro que eu acredito. Jesus me tirou da vida que eu vivia, Jesus me tirou do fundo do poço e tal. Eu falei: bacana. Eu falei: e o irmão acredita que esse Jesus que salva, que cura, que liberta, ele também prospera? Aí ele falou, olhou assim para mim e falou: já vem você com essa teologia da prosperidade. Eu falei: eu já entendi o porquê o irmão, ele vive uma vida com dificuldades na vida financeira. Pastor, mas Jesus salva. Mas a palavra salvação significa salvação para todas as áreas. Quando nós lemos João 10,10 e a Bíblia fala que ele veio trazer vida e vida com abundância, é vida com abundância também na vida financeira. E no caso desse irmão que eu conversei com ele, na época, ele não entendeu. Falou: não, lá vem você com esse negócio de teologia da prosperidade, e esses pregadores que só falam de dinheiro e tal, como se nós pregássemos só isso daí, falássemos toda hora de dinheiro. Qualquer pessoa pode ver todas as minhas lives, pode ver o meu canal lá no YouTube, e quantas vezes a gente tocou nesse assunto, o pessoal vai ficar: não, pera, o pastor não falou nada disso. E na realidade não é isso, as pessoas têm a visão restrita, ela tem pouco entendimento. Um tempo atrás, eu conversando com uma pessoa, eu perguntei assim: você acredita que Jesus quer te curar? A pessoa falou bem assim: se for a vontade dele. Ou seja, não sabe a vontade de Deus. Ou seja, a visão é restrita. Não é que a pessoa não tem fé, mas a visão, os olhos espirituais não estão abertos. Esse homem estava diante de Jesus, só que os olhos espirituais dele estavam fechados. Ele não enxergava as coisas direito. E aí Jesus fez o segundo toque nele. E quando fez o segundo toque, depois tornou-lhe a pôr as mãos nos olhos. E ele olhando firmemente, ou seja, a pessoa vai ter o olhar firme. Ela não vai... O que é o olhar firme? Ela vai enxergar o objetivo e ela não vai abrir mão daquele objetivo. Ela não vai se declinar nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso que a visão tem que se abrir. A pessoa que tem a visão limitada, os olhos espirituais fechados, ela não tem foco, ela não tem alvo, ela não tem objetivo. Mas aquele que tem os olhos espirituais abertos, ele vai olhar firmemente, e a Bíblia fala, e olhando firmemente ficou restabelecido. Irmão, você precisa ter esse olhar firme, esse olhar com objetivo. Não, a palavra de Deus diz assim: é isso que eu vou ser, é isso que eu vou alcançar, é isso que Deus vai fazer na minha vida. Tem que ter o olhar firme. E olhando firmemente, ficou restabelecido. Olha que interessante. Só recebe a cura, a libertação, o milagre quem tem esse olhar firme. Por isso que a Bíblia fala, olhando para Jesus, autor e o consumador da fé. Continuando. E olhando firmemente ficou restabelecido. Jesus quer que você fique restabelecido das mais diversas áreas da sua vida. E já via ao longe e distintamente a todos. Ele passou a ter a visão além. Ele enxergava ao longe. Isso aqui é muito importante. A pessoa que enxerga longe, ela evita problemas, ela evita dificuldades, discussões, ela evita situações na vida dela, porque ela já olha assim e fala: isso não vai dar certo não. Deus não está nesse negócio não. Já estou vendo, Deus já está me incomodando. Ela enxerga ao longe. Não, se eu fizer isso, assim, vai ser assim, não, já consigo visualizar. E diz mais, e já via ao longe e distintamente a todos. A pessoa enxerga as coisas de forma distinta. Ela consegue fazer separação. Não, olha, isso aqui no casamento é importante, isso aqui na vida financeira é importante, isso aqui para a minha saúde é importante, isso aqui para a minha vida espiritual. Ela consegue fazer distinção. Ela separa bem as coisas. E já via distintamente a todos. E aí vem a questão. E mandou para a sua casa dizendo: não entres naquela aldeia, mais naquela aldeia. Pastor, o que é isso?
Toma cuidado. Talvez a aldeia que você vive, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você para ouvir, essas pessoas estão limitando a tua visão. Elas estão limitando o teu entendimento. Talvez, com certeza, talvez eu vou falar algo aqui, mas com certeza, você que está acompanhando essa live agora, ou vai acompanhar depois, talvez já tenha ouvido aquele ditado: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. A Bíblia, ela diz, anda com o sábio e se tornará sábio, e anda com o tolo e vai se tornar tolo. Jesus falou para ele, não entres naquela aldeia. Tinha alguma coisa ali naquela aldeia, que se ele entrasse, ele iria voltar a ser uma pessoa cega. Uma pessoa cega. E isso aqui é muito importante. Às vezes as pessoas que você tem andado, as pessoas, pastor, é meu amigo, é minha amiga, eu não estou falando para você romper amizade com ninguém. Mas às vezes são pessoas que limitam a tua visão. São pessoas que, me perdoe, é como se fossem âncoras. Te puxam para baixo. A âncora, ela tem a função de deixar o navio parado. Parado. Ela não vai afundar. A âncora, ela não afunda o navio, não afunda o barco. Mas o navio não sai do lugar. Então existem pessoas que são iguais a âncoras, que deixam você estacionado, que limita a tua visão. Sabe, às vezes aquelas conversas, aquele entendimento, aquela mesma coisinha sempre. Sempre a mesma. Isso limita a tua visão, impede você de ir mais além. Então, às vezes é necessário, inclusive, nós vemos nessa palavra, que para a pessoa poder ir além, ela tem que estar preparada a sair da aldeia. Abraão, para poder viver os sonhos de Deus, ele teve que sair da casa do pai, da parentela. É necessário sair da aldeia. É necessário sair daquela visão restrita, daquele entendimento restrito, às vezes daquelas amizades que só restringe, é sempre reclamando, é sempre murmurando, é sempre falando mal, nunca fala de algo construtivo, é sempre falando da vida dos outros, é sempre apontando para lá, colar, é sempre dizendo, eu não consigo, não dá, e que vida, você viu o que aconteceu lá na novela, você viu não sei o quê, não. Tem amizade que é igual âncora, deixa a pessoa estacionada quando não puxa para baixo. Então Jesus falou assim para aquele homem, não entres naquela aldeia não. E por que não era para entrar? Porque existia algo naquela aldeia, que se ele ficasse ali naquela aldeia, comungando com aquelas pessoas, ele poderia novamente perder a visão. Para um pouquinho para pensar. Para um pouquinho para você pensar. Talvez você tenha andado com pessoas que elas não te estimulem a abrir a visão, mas só te estimulam a ficar com a visão fechada, ficar na mesmice. E isso também espiritualmente falando. É aquela pessoa que espiritualmente falando, fala, já está bom, já aprendi. Não, nós sempre temos o que aprender. Sempre há o que melhorar. Sempre há o que evoluir. Então pense nisso com carinho. Essa aqui é a nossa segunda mensagem da nossa série de mensagens, visão espiritual. Pastor, quantas mensagens serão? Não sei se vai ter mais uma, mais duas, mais três, mas acompanhe fielmente as nossas próximas lives. Acompanhe fielmente, mas acompanhe mesmo, pare e acompanhe, para você aprender. Esse homem, Jesus falou assim, vai para a tua casa, mas não entra para a aldeia. Meu irmão, Jesus quer que você volte para casa, só que você não se envolva com as aldeias, não. Porque isso está limitando a sua visão. E às vezes está limitando sua visão espiritual, sua visão de vida. Você quer ser feliz no casamento? Estou dando exemplo. Quer ser feliz no casamento, mas só fala com pessoa que teve decepção na vida amorosa. Como que você vai ser feliz? Aí você só encontra a pessoa revoltada. Que não sei o quê, né? Aí aquela conversa, às vezes tem pessoa que diz assim, né? Mulher que fala assim, homem é tudo igual. Tem homem que fala, mulher é tudo igual. Não, esse tipo de visão não dá. Quer ser feliz na vida conjugal? Conversa com pessoas, o Jaime Júnior está aqui com a gente assistindo, outros irmãos, a Leide de Itu. Começa a conversar com pessoas que são bem-sucedidas no casamento. Quer ser bem-sucedido financeiramente? Você tem que conversar com pessoas que tiveram sucesso na vida financeira, pessoas que tiveram lutas, que às vezes teve até queda, mas se levantou. Me perdoe o termo que eu vou usar, eu não gosto. Eu acho não é que eu não gosto, eu acho esse termo muito forte. Mas ficar conversando só com derrotado não dá, né?
A gente tem que conversar com aquela pessoa que teve o fracasso para ter a palavra da fé e levantar essa pessoa. É isso que a gente tem que fazer. Agora a gente não pode ir na conversa dessas pessoas. É que não dá, é que é complicado, é que é difícil, é que é assim, né? Né? Tem até uma canção que eu gosto muito, deixa a fé te levar, você chega lá. Então, que você retenha essa palavra no seu coração. Nós estamos falando acerca da visão espiritual. Em Oséias 4:6, assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E só que lá ainda acrescenta, não é que faltou, é que eles rejeitaram o conhecimento, ou seja, tiveram a oportunidade de abrir a visão, de abrir o entendimento, mas eles não quiseram. E o que tem de gente que não quer, que não se sujeita mais. Pastor, se quiser comigo tem que ser assim. Tem que ser assim. Não tem que ser assim nem assado. Nós temos que seguir o padrão que o Senhor Deus estabelece na sua palavra. Tá bom? Fica com essa palavra para você e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai abrir o seu entendimento, vai te fortalecer, porque você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Você é mais que vencedor. Nós somos chamados para fazer a diferença aqui nessa terra e Deus conta comigo e conta com você. É tempo de resplandecer, é tempo de fazer a diferença, mas cuidado. Não entre na aldeia, cuidado com quem você anda, cuidado com quem está ao seu redor, cuidado com quem te influencia. Amém? Fecha os olhos, vamos orar agora. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu oro por todas essas vidas, meu Pai, e é para abrir a visão espiritual mesmo. O teu povo precisa entender, precisa compreender, meu Pai, as verdades do reino do Senhor. Meu Deus, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa e eu te peço, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, desça com a tua unção. Desça com o teu poder em favor de cada vida. Manifeste, ó Deus, a tua glória, a tua majestade em favor deste meu irmão, em favor dessa minha irmã. E no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me levanto contra todo mal, contra toda dor, contra toda angústia. Meu Pai, tem pessoas que apesar de ouvir a palavra que nós pregamos, elas têm dúvidas ainda se o Senhor quer curar, se o Senhor quer libertar, elas têm dúvidas se o Senhor quer prosperar, se o Senhor realmente quer mudar a vida delas. Meu Deus, isso é falta da compreensão, é falta do entendimento. Meu Deus, passa com teu poder na vida deste homem, na vida desta mulher, e eu me levanto contra toda a obra do mal, contra toda a obra do inferno que tem se interposto no caminho deste homem, desta mulher, e eu exijo e eu ordeno que essa força do diabo, que essa obra maligna, que esta ação do inferno caia por terra, desapareça, vá embora, em nome de Jesus. Pai, que a bênção do Senhor se manifeste, que a vida, a glória do Senhor esteja presente na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Receba essa palavra, guarda essa palavra no teu coração, lembrando que nós aqui estamos abertos, toda segunda, quarta, sexta e domingo estamos abertos, tá bom? Para atendermos as pessoas. Ontem, vou até fazer um comentário, fiz esse comentário na live anterior. Ontem nós tivemos uma live da juventude pelo Instagram dos jovens, e estava o Jaime Júnior e o pastor Márcio. E eu gostei do comentário que o Jaime fez, que ele falou assim: nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. As pessoas, como que eu posso dizer, as pessoas elas estão desnorteadas, essa é a realidade. Só que tudo a gente resolve com equilíbrio, e realmente é isso. O Espírito de Deus é um espírito de temperança, espírito de equilíbrio. E o que acontece? Pastor, mas tem que fazer a quarentena. Claro que tem. Mas, por exemplo, você tem que ir no mercado, às vezes você tem que ir na padaria. Tem gente que às vezes não usa ainda a tecnologia, tem que pagar uma conta. Muitos aqui, deixa eu falar, estão indo no banco. A gente passa aqui perto dos bancos, as filas estão gigantescas. Gigantescas as filas. E por que eu estou dizendo isso? Hoje a gente vai no mercado, tem a restrição, entra uma quantidade de pessoas, saem, entra uma outra quantidade. A vida ela não pode parar. Ela tem que ser vivida com equilíbrio. Hoje a nossa condição é viver como?
usando máscara, saindo para o que for fazer o necessário. E às vezes o necessário para você nesse momento, às vezes é vir na igreja, é orar. Você sabe que você tem um compromisso com Deus. E é por isso que a igreja ela está de portas abertas. Que às vezes tem pessoas que estão dizendo, pastor, eu preciso ir um pouco na igreja, orar, falar com o meu Deus, honrar os meus compromissos. E é isso mesmo. Então tudo com equilíbrio. Ah, mas eu vou de ônibus. Aí, quando está de ônibus, põe a máscara. Se tiver a luvinha no ônibus. Se não, álcool gel, é o uso do álcool gel, sabão. Então a vida ela não pode parar, mas ela tem que tracionar de uma forma diferente, tomando os devidos cuidados. É isso que eu enxergo que é algo importante para todos nós. Deu para entender? Não adianta ficar em casa, eu estou com medo, eu não vou sair, que não pode, que o fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não cai em toda a conversa que estão falando aí, não. Não cai em toda a conversa, não. Tem que tomar os cuidados, senão daqui a pouco você vai ficar trancado dentro de casa, vai esvaziar a sua geladeira aí, você não vai ter o que comer, e aí quem que vai buscar a coisa para você? Alguém vai ter que buscar. Né? Então, é tudo com equilíbrio, tudo com equilíbrio. No equilíbrio se vence todas as situações, tá bom? Quero agradecer a todos vocês, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até a nossa próxima live no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.